1. Di- Dialogia e relações entre textos. Intertextualidade e interdiscursividade. Intertextualidade. Intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros textos. Isso pode acontecer de várias formas: citações diretas, referências, alucinações ou até paródias. Por exemplo, ao ler um poema que fala sobre um amor perdido, podemos perceber que o autor dialoga com a obra de outros poetas que também tratam desse tema. Um exemplo famoso é a relação entre Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa, que usam a solidão em suas obras de maneiras distintas, mas complementares. Interdiscursividade. Interdiscursividade refere-se à relação entre diferentes discursos em um contexto social. Isso envolve como diferentes vozes e opiniões se entrelaçam em um texto. Por exemplo, uma crônica pode misturar a voz do autor, a opinião de especialistas e o discurso popular, criando um mosaico de interpretações sobre um mesmo tema. Um autor pode usar a interdiscursividade para criticar uma situação social, incorporando, por exemplo, o discurso político e o jornalístico em sua escrita. 2. Relações intertextuais e interdiscursivas entre obras. As obras literárias não surgem no vácuo, elas dialogam com o contexto em que foram escritas e entre si. Ao analisarmos diferentes autores e gêneros em um mesmo período, ou em períodos diferentes, podemos identificar como a literatura responde a questões sociais, culturais e políticas. Exemplo: considere a obra de Jorge Amado, que retrata a vida nas comunidades baianas, e depois, uma obra contemporânea de um autor da periferia. Ambos podem falar sobre desigualdade, mas de formas diferentes. Enquanto Amado foca nas suas crônicas de um Brasil em transformação, o autor da periferia pode trazer uma visão mais direta e crítica da realidade atual, fazendo uso de linguagens e recursos distintos. 3. Usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Os recursos linguísticos, como figuras de linguagem, metáforas e ironias, são essenciais na construção do sentido em um texto. Já os recursos multissemióticos se referem a combinações de diversos tipos de linguagem, escrita, visual, sonora, etc. Um exemplo disso é uma graphic novel, que combina texto e imagens para contar uma história de forma mais rica. Efeitos de sentido, como cada elemento do texto contribui para o todo. Por exemplo, em uma crônica, o tom irônico pode criar um efeito de crítica social, enquanto em um poema, a metáfora pode evocar emoções profundas. 4. Aspectos procedimentais envolvidos para a realização de pesquisas. Realizar uma pesquisa envolve 1. Escolha do tema. Defina um assunto que lhe interessa, como representação da pobreza na literatura brasileira. 2. Levantamento de fontes. Busque obras que abordem esse tema, tanto de forma direta quanto intertextual. 3. Análise crítica. Examine como cada autor aborda o tema, comparando estilos e detalhes. 4. Elaboração da síntese. Junte suas observações em um texto coerente, destacando as relações que descobriu. 5. Morfossintaxe. A morfossintaxe trata das estruturas das palavras, morfologia, e da construção das frases, sintaxe. É importante entender como a escolha de palavras e a organização das frases afetam o significado do texto. Exemplo: dizer ele viu um cachorro é diferente de um cachorro foi visto por ele. A estrutura muda o foco da ação, e isso impacta a interpretação do leitor. Habilidades a desenvolver. Ao abordar esses temas, os alunos poderão 1. Identificar associações, reconhecer como a literatura evolui, percebendo influências e diferenças através do tempo. 2. Perceber estruturas e estilos,
compreender as características de diferentes gêneros e como tal estilo influencia a recepção do texto. 3. Analisar diálogos literários. Estudar como obras se conectam e se dialogam, deliciando-se com as trocas culturais e históricas. Conclusão. Estudar práticas de análise linguística é descobrir como os textos se alimentam uns dos outros e como a linguagem serve para expressar a complexidade de sentimentos e contextos sociais. Ao fazer isso, você se torna não apenas um leitor mais crítico, mas também um intérprete do mundo ao seu redor. Prepare-se para explorar, analisar e desenvolver suas próprias opiniões sobre a literatura. Espero que esse conteúdo seja útil para você e seus alunos.